paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo, aquele que nos conduz até a volta de Jesus Cristo, que foi ao céu preparar um lugar. Hoje, meditando em Atos capítulo 6, escrito pelo médico Lucas, tá? E aqui Lucas estava junto a Paulo, né? Muito tempo passou a Paulo, bastante tempo com ele. Mas aqui eu quero trazer de um discípulo de Jesus. Não andou com ele, mas um verdadeiro discípulo, onde fez de fato aquilo que o Evangelho diz, morreu por amor de Cristo. Atos, no capítulo 6, a partir do verso 15, vai nos trazer uma direção sobre a prisão de Estevão. Depois de Estevão tem um discurso a partir do capítulo 7. E no capítulo 8, Paulo já começa a perseguir a igreja. Porque neste momento, no versículo 54 do capítulo 7, vemos aqui o apedrejamento de Estevão. Mas eu quero me atentar neste momento a trazer o versículo 15. Mas eu quero trazer uma extensa leitura do versículo 8 até o versículo 15, para você ter uma noção, para você entender um pouco mais o contexto de que quando isso aconteceu, por que isso aconteceu, e um detalhe, que eu sei que muitos não se atentaram, sobre o verdadeiro motivo por que Estevão foi apedrejado. Vamos lá. Carta de Atos, escrita por Lucas, no capítulo de número 6, o versículo a partir do 8 ao 15, vamos ler. Diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Olha só, Estevão fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Era um dos discípulos de Jesus, mesmo que não tivesse andado com ele. Então, levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada da sinagoga dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha ali, existia um debate entre Estevão e estes homens das sinagogas, disputando eles ali quem verdadeiramente estava pregando a palavra de Deus. Estevão, em todo momento, pregando o verdadeiro evangelho. E diz assim então: e eles não eram capazes de resistir à sabedoria ao Espírito com que ele falava. Olha só, Estevão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, estava pregando o verdadeiro evangelho. Então, eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só, não suportaram a sabedoria atribuída a Estevão diante do Espírito Santo. Então pagaram homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra a palavra de Deus, que se sabe muito bem, naquela época era motivo de apedrejamento, motivo de enforcamento, de crucificação. A blasfêmia era um dos piores pecados que existia para os fariseus, escribas e os demais. E então, olha só que interessante, e eles incitaram ao povo e os anciãos, os escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e levaram ao conselho. Olha só. E apresentaram falsas testemunhas, falsas testemunhas, que disseram: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e lei. Olha só, a princípio era contra Moisés e contra Deus. Aqui estão trazendo mais um contexto. Está dizendo que é contra o templo e contra as leis que os fariseus estavam pregando. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Olha só, eles confundiram aqui doutrina com costumes.
Moisés não ensinou doutrina. Moisés não ensinou doutrina. Assim como os pastores de hoje. Não é doutrina. Estão querendo pôr costumes no lugar de doutrina. Escutem, doutrina é uma coisa, vinda da palavra de Deus, doutrinas. Agora, costumes são coisas que o homem faz. Então, olha só que interessante. Ele fala que nós lhe ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Olha só que interessante. É aqui onde a gente entra. Vemos que Estevão, tomado pelo Espírito Santo, falava com sabedoria, com diligência, com inteligência. Deus usando, o Espírito Santo usando Estevão, mas eles não suportaram a sã doutrina. Não suportaram a sã doutrina. Estevão, cheio do Espírito Santo, fazendo grandes maravilhas, grandes milagres. Olha só. E com essa suposta denúncia de blasfêmia contra Deus e contra a lei de Moisés, tiraram Estevão do lugar. Mas olha só que forma. É interessante você analisar como nos dias atuais, trazendo para os dias de hoje, que não é diferente. Quando se levanta alguém para proclamar o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, a cruz verdadeira de Deus, sempre há líderes, sempre há homens que se acham de Deus, que têm como proferir os seus próprios ensinos contra o povo. Você vai parar para ver em Ezequiel, no capítulo 34, vai dizer que os pastores eram repreendidos pelo próprio Deus. Quando Ezequiel é levantado por Deus para exortar esses pastores que tiravam as lãs das ovelhas. É um cúmulo a gente entender. Mas pensamos bem, que possamos meditar nessa palavra e entender que usos e costumes são totalmente diferentes de doutrina. A doutrina tem que ser baseada 100% na palavra de Deus. Costumes é aquilo que o homem impõe. Eu concordo de algumas coisas, vestimenta, ter uma vestimenta adequada. O próprio Paulo nos ensina a ter uma vestimenta adequada, tanto as mulheres quanto os homens. Andar bem arrumado. Agora, colocar isso como doutrina dentro das igrejas para aprisionar as ovelhas, erradíssimo. Mas vejamos, Estevão foi apedrejado por falar a palavra de Deus. Foi apedrejado por falar a verdade, proclamar o evangelho. E que nós possamos continuar proclamando o evangelho. Não fazendo a vontade dos homens, mas a vontade daquele que nos criou. Vontade de Deus. Então, se você puder, se você se esforçar, faça a vontade de Deus, não faça a vontade de homem. Que Deus abençoe as vossas vidas, uma terça-feira abençoada. Que a graça de Deus, o Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém, gente.